Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus, como a gente sempre fala, e Jesus disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio de nós. Então estamos aqui hoje com a presença dele no meio de nós, com certeza, e nós vamos ver um assunto hoje muito interessante. É um assunto que interessa a todos nós, que às vezes a gente não tem ideia, de como funciona, e nós vamos mostrar aqui como é que funciona. A desencarnação, a separação da alma e do corpo. Então vamos começar hoje. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: separação da alma e do corpo. Questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre, frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Comentário de Kardec. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. É isso aí, aqui no final ele esclarece bem, que é uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Quem já teve na presença de alguém desencarnando, é assim, ele vai perdendo as forças, o fluido vital vai terminando, aí a pessoa vai ficando fraco, vai falando fraquinho, às vezes você não consegue entender, às vezes tem que colocar o ouvido bem próximo da boca dele para poder entender o que ele está falando. Então, assim, é o fluido vital que está indo embora. Aí a respiração vai também ficando mais compassada, vai ficando mais devagar, até o momento que simplesmente ele para de respirar. Então é assim que acontece, e não tem dor nenhuma, não existe dor na desencarnação. O espírito sai numa boa. E às vezes ele fala aqui, um prazer para o espírito que veio chegar ao fim o seu exílio. Não só o exílio, mas às vezes ele está num sofrimento tão grande no corpo, que ele já não aguenta mais, ele está cansado, a doença afetou ele de uma tal maneira que ele está cansado demais, então ele está querendo mesmo sair do corpo. E quando acontece que os laços vão se afrouxando, a gente vai ver mais para frente, mas ele vai começar a perceber o plano espiritual, e aí ele vai ter mais vontade ainda de sair, para acabar com o sofrimento dele. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Questão 155A. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera, pouco a pouco, de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Deixa eu falar um pouquinho aqui, Ed, depois a gente muda. Ele fala aqui, rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Então, o nosso espírito, ou a nossa alma, vamos dizer assim, Kardec fala que a alma é quando está encarnado, Então, vamos dizer, nossa alma, ela está presa ao corpo físico através de laços. São laços fluídicos que acabam prendendo ela. O que acontece, por exemplo, durante o sono, à noite, esses laços se afrouxam um pouquinho, a gente acaba saindo, vai para o plano espiritual. A pessoa, a hora que vai ficando próximo da hora de desencarnar, esses laços naturalmente vão se afrouxando também. Dependendo da condição da pessoa, nós vamos ver aí, mas eles vão se afrouxando, aí ele tem mais facilidade de ver o plano espiritual, ele tem mais contato, porque o que acontece, o espírito com os laços afrouxados, ele não está tão preso mais ao corpo, então ele consegue sair fora e ver o plano espiritual, Por isso que ele fala aqui, esses dois estados se tocam e se confundem, assim o espírito se libera. Às vezes, muitas vezes a pessoa que está no momento derradeiro lá de desencarnar, ele começa a ver alguns espíritos de familiares, por exemplo, que vêm receber ele, ou espírito de outras pessoas, espírito socorrista, eles acabam vendo e falam. Agora, o duro é quando assim, eu já presenciei isso, é difícil se a pessoa está no hospital, na cama, parede aqui do lado, o que é isso aqui? Ela fala. Aí a gente não está vendo o que é, A gente não sabe, mas ele está vendo alguma coisa diferente do que aquilo que a gente está vendo. Então, assim, acontece muito isso. O laço vai se afrouxando e ele vai desprendendo o espírito do corpo e até o momento que desprende de vez. Comentário de Kardec, resumo. O espírito liga-se ao corpo pelo perispírito.
que não é destruído com a morte. O desligamento desse envoltório ocorre de forma gradual, variando conforme o apego do espírito à matéria. É rápido nos que viveram com elevação moral e intelectual, e lento e penoso nos que se identificaram excessivamente com a vida material. Em casos excepcionais, como entre alguns suicidas, essa afinidade prolongada pode causar sofrimento intenso ao espírito, embora não haja retorno à vida orgânica. Aqui vamos falar dois assuntos, ó. Ele fala aqui, ó, o desligamento do envoltório ocorre de forma gradual, variando conforme o apego do espírito à matéria e rápido quando ele tem uma elevação moral e intelectual. Sempre que o espírito é mais apegado à matéria, ele tem mais dificuldade de desencarnar. Os laços estão mais presos no corpo, na matéria. Então é muito mais difícil para ele. Às vezes ele solta esses laços com um pouco mais de demora, mas acaba soltando os laços. Mas ainda tem um outro laço que é muito mais poderoso, ou que é tão poderoso quanto esse daí. Segundo o espírito miranês, ele fala que é o laço psicológico. Então a nossa mente comanda muita coisa. Então se ele desencarna, mas ele não aceita, ele quer ficar no corpo, ou quantos não ficam no corpo, lá do lado do corpo, o corpo já está enterrado tudo e ele está lá no cemitério ainda. Ou outra coisa, vai para a casa dele, quantos espíritos a gente não recebe aqui, que ele não quer sair da casa dele, ele está lá é meu, ninguém vai tomar conta, e é aquela coisa, né? Porque ele está muito preso à matéria. Então é muito mais difícil nesse caso. Aí tem o espírito, quando ele é um pouco mais evoluído espiritualmente, ele solta mais rápido, ele consegue sair mais rápido. Tem um livro, Obreiros da Vida Eterna, tem um desencarne lá da Adelaide. Adelaide era uma médium, ela cuidava de um orfanato de crianças, então assim, ela tinha uma espiritualidade muito desenvolvida. E ela estava próxima ao desencarne, e ela sabia disso. Então ela ia desencarnar e quem veio receber ela, ou quem veio ajudar ela, foi o Dr. Bezerra de Menezes. E lá no livro ela conta, né, que ela queria fazer sozinho esse desprendimento, ela não queria ajuda de outro espírito. Então, pode acontecer isso? Pode, só que a pessoa que está lá fazendo todo esse desenlace, ela tem que estar muito evoluída espiritualmente, que era o caso dessa Adelaide. E o Dr. Bezerra orientou ela como fazer, tudo ela foi fazer, e o Dr. Bezerra deu um alerta muito importante para ela, que quando ela se desligasse, que não era para ela olhar para trás. O que significa isso? Como ela cuidava do orfanato, ela não podia ficar pensando, nossa, quem que vai ficar no meu lugar cuidando? Como é que vai ficar as crianças? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? Aonde que a mente dela ia estar? Presa aqui. Então ela não conseguiria se libertar, não conseguiria ir para o plano espiritual. Então o que ele falou para ela? Não olhe para trás, ou seja, deixa aquilo lá para trás que alguém vai tomar conta, alguém vai resolver e você só pensa em seguir o caminho. Porque o que acontece às vezes com a gente, não com a gente, mas com pessoas, ele vai desencarnar e ter aquela preocupação toda com a família, com o trabalho, com alguma coisa, ele acaba ficando no trabalho. Aí quantos casos tem que ele vai para o trabalho, vai para casa, ele está vivendo a vida dele normal, mas ele está desencarnado já, né? Ele nem percebe que está nessa situação. E aqui tem o caso dos suicidas. Alguns suicidas que fica prolongado, porque o que acontece? O suicida, ele tem o fluido vital dele não se encerrou. A pessoa veio, por exemplo, para viver 80 anos. Então ele vem com combustível, que é o fluido vital, para superar esses 80 anos de idade. Então ele vai consumindo fluido, os órgãos estão produzindo fluido, né, que os órgãos vão produzindo. Aí os órgãos vão envelhecendo, vai diminuindo a produção, aquela coisa até esgotar o fluido vital. É assim que funciona naturalmente. Então o que acontece? Ele veio para viver 80 anos, aí com 40 ele se suicidou. Ele tem fluido vital para viver mais 40 anos. E esse fluido vital, ele está no perispírito, ele está no duplo etérico, está no corpo físico, então está aquela coisa. Como ele desencarnou, esse fluido e o corpo etérico, ele não é do plano espiritual, é da Terra. E o que acontece? Quando ele é enterrado, ele sente tudo o que está acontecendo. A gente vai pegar o livro lá, Memórias de um Suicida, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela conta muito bem a história do Camilo Castelo Branco, que ele se suicidou, e lá no livro ele conta tudo o que aconteceu com ele, tudo aquilo que ele passou, porque o fluido vital ainda estava nele, então ele sentia tudo o que estava acontecendo com o corpo físico dele. A mesma coisa, um caso que o Divaldo conta também, o suicida do trem, que o rapaz se suicidou no trem, jogou debaixo do trem. E ele percebia toda hora lá o trem apitando e passando em cima dele, percebendo os ossos quebrar, aquela coisa toda, e ficava nesse looping a cabeça dele. Então é por quê? Porque os laços estão lá presos ainda com o corpo, o fluido vital todo nele, e ele está numa dificuldade maior, é muito mais difícil nesses casos. Agora nós vamos passar um vídeo
eu vou passando e vou explicando. Eu fiz uma bem curtinho ele, 1 minuto só. Eu fui editando ele, mas dá para a gente ter uma ideia. Depois eu vou mandar para o Ed o vídeo, ele vai pôr ou no primeiro comentário do vídeo. Quem quiser ver o vídeo completo, que é interessante, aí vocês acessam lá para ver. Esse aqui é o Dimas, está no Obreiros da Vida Eterna. Eu não lembro o capítulo, mas está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Acho que é 13 o capítulo, ou 12 ou 11, alguma coisa assim. E é o desencarne do Dimas. É um desencarne difícil para o sono fazer. Vamos lá. Aí você pode parar, Ed. Aqui a gente vai ver, essa aqui é a esposa dele, e aqui ela está soltando uma emanação mental que ela não quer que ele desencarne. Então ela está querendo que ele fique. Então o que que acontece? Eles falam lá que ele ficou envolvido numa teia como uma teia de peixe, uma teia escura, é essa teia aqui, ó. E enquanto a esposa dele estava aqui, eles não conseguiam fazer nada. Aí o que que eles fizeram? Deram alguns passos na esposa, né, e no Dimas também, para ele dar uma melhorada. Aí ele falou com ela: Não, eu estou bem, vai descansar, vai dormir, para ela sair do quarto. Aí ela acabou saindo do quarto, e aí eles conseguiram, com passes, eles conseguiram desfazer essa teia toda aqui, né? E aí ele ficou sem essa teia. Vamos seguir. Aí, para aí, Ed. Uma vez sem aquela teia, o que que aconteceu? Era o Jerônimo lá que estava fazendo esse desencarne. O Jerônimo começou a dar passes longitudinais aqui no Dimas, né? E aí o André Luiz, que é esse aqui, ó, ele fez um passes aqui para soltar esses laços aqui das vísceras. E o André Luiz fala que começou a sair essa substância leitosa do corpo do Dimas aqui. Vamos lá, seguir, Ed. Aí vamos parar, Ed. Aqui, alguma coisa foi rompida aqui na cabeça, que foi atrás aqui da cabeça, fossa romboidal, se não me falha a memória. Foi esse laço que foi quebrado aqui e o Jerônimo quebrou esse lado. Não é ainda o fio prateado ainda não, tá? Vamos ver o que que aconteceu. Ele quebrou esse laço e vamos ver o que que acontece agora. Vamos lá. Toda essa substância leitosa vai se acumular aqui, ó. Aí está acumulado aqui, olha o que está acontecendo, pode parar. Aqui ele começa a formar o perispírito dele, célula por célula, ele fala, né, átomo por átomo, e vai construindo o corpo espiritual dele aqui, vamos lá, que é o perispírito, né? Vai ser uma cópia fiel do corpo físico. O corpo físico está aqui, ó, deitado aqui, e o corpo espiritual está se formando aqui. Aqui é o fio, ó, de prata que está ligado para a Iete. Um certo momento, eles permitiram que o Dimas fizesse uma oração, né? O Dimas também era médium, tá, gente? Ele também era um médium. Ele fez uma oração e ele queria muito que a mãe dele viesse receber ele. Então tem uma senhora sentada aqui que é a mãe dele, ela veio, né? E aqui nós vemos, do lado direito aqui é o corpo do Dimas, corpo físico. E do lado esquerdo é o perispírito dele. Vocês veem aqui, ó, o cordão fluídico ligado aqui, ó. O cordão de prata está ligado à mente dos dois. O que vai acontecer agora é que eles vão romper esse cordão aqui. Vamos lá, Ed. Aqui a mão do Jerônimo. Rompeu. Rompeu o cordão, o que que acontece? O Dimas espírito, perispírito, acorda no plano espiritual. No plano espiritual não, ele está na casa dele com a mãe, mas ele desperta, né? Então o perispírito do Dimas acabou despertando. Então é assim que funciona o desenlace, né? O desencarne que eles fazem. Eles vão soltando todos esses laços. Então tem vários laços no corpo que eles vão soltando, até o momento que fica só esse cordão fluídico, né? E vocês pegam um livro para ler, que eu recomendo muito esse livro, chama Voltei, é do irmão Jacó. Esse livro é muito fácil de ler, é tranquila a leitura, ele é pequeno, não é grande. E o irmão Jacó também é um espírita. Ele foi diretor da Federação Espírita e ele conta nos detalhes tudo o que acontecia. Ele prometeu para os amigos dele na reunião espírita que ele frequentava que ele ia desencarnar e ele ia voltar rapidamente para contar como é que era. E a grande frustração dele é que não deixaram ele voltar rapidamente. Então, assim, ele vai contando tudo o que acontece com ele e a gente vai ter muitas coisas lá. Então, toda vez que cortava um laço, ele sentia alguma coisa, como um choque assim, né? Ele sentia bastante. O que acontece, eles foram levar ele para a casa dele, para ver o velório dele. Dr. Bezerra, a filha dele, Marta, e tinha o espírito protetor dele também junto.
Aí na rua ele disse que uma mulher veio, passou por ele ficou assustado assim, mas não aconteceu nada, nem com ele, nem com a mulher. E ele ficou espantado. Mas quando chegou na casa dele, ele queria entrar na casa dele e ele não conseguia entrar. Aí ele, por que não conseguia? Tinha tipo uma barreira. Só que o Dr. Bezerra explicou para ele que lá, com o caso da mulher, era do plano material, para eles não interferiu nada e nem eles interferiram no plano material, que era a mulher. Mas na casa dele, o que estava impedindo ele eram as emanações mentais que o povo que estava lá estava soltando. Então criou como uma barreira que ele não podia entrar. Tinha gente falando mal no velório. Tem gente que vai no velório e fica com papo assim. O ideal é que a gente fique em oração, pedindo pelo Espírito, né, para poder facilitar. Nesse tempo todo, ele ainda estava com o cordão fluídico ligado. Até que um dado momento, o Dr. Bezerra saiu, foi lá, rompeu o cordão. Aí ele sentiu também aquele choque. Ele disse que é como uma comporta de água abrindo assim. E daí ele já mudou tudo. A visão dele, tudo, o olfato, todas as coisas acabou mudando, né, modificando. Mas vocês lêem o livro, que é muito interessante, é um livro pequeno, vale a pena ler. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. Aqui nem quando a gente lê o livro lá do irmão Jacó, vocês vão perceber. O irmão Jacó ele estava na cama lá, no leito dele lá, estava ruim, não estava legal. E nesse meio tempo ele já tinha saído do corpo, já tinha soltado alguns laços, ele estava caminhando. Quando ele foi no velório dele, ele ainda estava ligado no corpo. E aqui a gente vê que tem casos que não, né? Que às vezes a pessoa está sofrendo tanto que o espírito já foi retirado do corpo. Ainda mais hoje com as máquinas, que a pessoa fica lá ligada nos aparelhos para sobrevivência. Então fica aqui, né? O corpo é um organismo, então ele vai, enquanto tiver sangue nas veias, o coração está batendo, ele está funcionando. Então, assim, às vezes não precisa do espírito, mas o que acontece? Quando que tem a morte? Quando ele já vê que não tem mais atividade cerebral, que é a morte encefálica que se fala. Não tem mais atividade cerebral, acabou, pronto, pode desligar tudo que já não tem mais o corpo lá. O mais comum de acontecer não é isso não, gente. Isso aí é raro, tá? Quando o espírito não está mais no corpo. Na maioria das vezes ele ainda está lá sofrendo por algum motivo, né? Questão 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz, então, todos os seus esforços para rompê-los inteiramente. Já, em parte, desligada da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante dela e se alegra, por antecipação, da situação de espírito. É isso aqui que nós já falamos. A alma sente que desatarem os laços, igual aconteceu lá com o irmão Jacó, ele estava sentindo tudo, né? E ela faz todos os esforços para tentar romper, porque ela está vendo o que vai estar esperando ela lá, que é uma coisa melhor. Então ele está querendo se desvencilhar da prisão, vamos dizer assim, que é o corpo. Então ele acaba ajudando, querendo fazer esforço para poder sair. 158. O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sob uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência? Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. A imagem é boa, mas não pode tomar o pé da letra, porque no caso da lagarta aí, ela está tendo uma transformação, uma metamorfose que está acontecendo com ela, que não é a mesma coisa que acontece com a gente. Então ele fala para não tomar o pé da letra, mas é mais ou menos isso aí mesmo. A gente enterra no túmulo e desperta no outro plano lá. O corpo é mero instrumento para a gente cumprir o que a gente precisa cumprir aqui. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Aqui a gente vai pegar 2 exemplos que estão no livro Nosso Lar, com André Luiz.
Um dado momento, ele foi aguardar o pessoal lá, vindo do umbral, que eles recolhiam espírito, né, os samaritanos, e ele foi aguardar o pessoal chegar. Quando o pessoal chegou, ele se deparou com uma pessoa lá no grupo samaritanos, que era o Silveira. Quem era o Silveira? O Silveira é uma pessoa que devia para o pai dele no passado. O pai dele tomou todas as coisas do Silveira, ele ajudando. A mãe não queria, e ele apoiando o pai. No fim da história, o Silveira ficou sem nada. O pai dele tomou tudo. E ele encontrou o Silveira lá, nossa, morrendo de vergonha, né? Como é que ele vai fazer e tal. Aí a Narcisa incentivou ele a conversar com o Silveira. Mas o Silveira estava de boa, já não tinha mais mágoa dele, não. Acho que a coisa tinha sido boa lá para o Silveira depois. Mas assim, ele ficou muito constrangido com essa situação. Só que ele fala que, no caso do Silveira, ele podia dividir com o pai dele a culpa. Aí teve um outro momento, ele foi conhecer as câmeras, que eram separadas masculinos e femininos. Ele foi no lado feminino conhecer. Aí chegando lá, quem cuidava de lá, não lembro o nome da moça lá, da enfermeira que cuidava, foi com a Narciso. E daí mandou ele ver tudo. Aí quando chegou lá, ele se deparou num leito lá, ele viu uma pessoa que ele reconheceu. Quem era essa pessoa? Era uma moça que trabalhou de empregada na casa dele, né? E eles tiveram um caso. Ela acabou pegando sífilis, ela saiu da casa dele, depois ela saiu, né, abandonada aí pelo mundo. Acabou pegando sífilis, ficou cega, morreu. E ele conversou com ela, né? Também a Narcisa incentivou ele a conversar com ela. Ele foi lá conversar com ela, mas não se identificou. E ela falou: nossa, a tua voz é parecida com a dele e tal. Mas ele falou: se aqui você tem um irmão para te auxiliar. Mas ele ficou muito constrangido, porque ele chegou no plano espiritual dessa maneira. Agora tem outros que já chega diferente. A gente vai pegar um livro que chama O Semeador de Estrelas, da Sueli Calda Schubert. Lá tem a história do Dr. Bezerra quando desencarnou. O Dr. Bezerra acordou no plano espiritual. Quem acordou ele? Ninguém mais, ninguém menos que Celina, que era uma assistente da Maria de Nazaré. Ô, Bezerra, pode acordar, né? A Mãe Santíssima mandou avisar que você já está no plano espiritual, tal. Aí ele disse que os familiares dele foram visitar ele, tudo, né? E ele sempre ouvindo um burburinho lá fora. E ele queria saber o que está acontecendo lá fora, pessoas falando. Aí a Celina auxiliou ele, levou ele até a janela para ver, e muitas pessoas agradecendo ele, e ele não conhecia, mas quem são essas pessoas? O que aconteceu? Eram pessoas que ele auxiliou na Terra, ou espíritos que vieram, assim, reunião mediúnica que ele acabou auxiliando, que estavam lá para agradecer ele. Então, os dois pontos, né? No caso do André Luiz, uma certa vergonha, o receio do que aconteceu, e o Dr. Bezerra não, já socorreu esse povo todo, foi recebido com festa. Questão 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que eles tinham e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o veem receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e vai visitá-los. Aqui o normal é isso aí, é um familiar, uma pessoa bem querida acabar recebendo a gente, né? Você vê no caso do Voltei lá do irmão Jacó, quem recebeu foi a filha dele, a Marta que estava recebendo ele, né? No caso do Dr. Bezerra, muitos familiares foram visitar ele. Então, a gente vê histórias de psicografia, né? A pessoa sempre comenta: tô com a minha avó, tal, tô com meu avô, eu não sei quem que está aqui me amparando, tal. Sempre tem um familiar amparando a gente ou alguém muito conhecido. É lógico que às vezes não é possível por algum motivo, mas também tem os socorristas, né? As pessoas que fazem o socorro, que no caso do André Luiz, por exemplo, não foi nenhum familiar que foi pegar ele, foram socorristas lá que foram recolher e recolheram ele, não exatamente os socorristas, mas vamos ver, fez a função do socorrista, que eram os samaritanos, que eu comentei lá, que está no nosso lar. Eles são os socorristas que vão recolher o espírito. Aí depois vai levar para um lugar legal, um lugar bom, onde ele está bem, e com o dado momento ele vai poder ir visitar os parentes vão visitar ele. E aqui nós vimos também no André Luiz, lembra que ele queria muito visitar a família, demorou até o momento que ele acabou indo visitar a família. Então na erraticidade ainda, aqueles que estão encarnados, ele vai visitá-lo e visita os que estão lá também, né? Mas normalmente é familiar mesmo que vem receber a gente. Questão 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta.
Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Vou começar aqui embaixo. O Kardec fala de decapitação porque na época lá tinha a guilhotina, né? Aquela coisa, né? Então o que acontece? A pessoa foi para a guilhotina, às vezes o espírito já sai antes, né? Ele desmaia, perde a consciência. Aí ele não vai ver mais nada, né? Porque perdeu a consciência. A outra também não, ele não perdeu a consciência, mas enquanto tiver ainda a vida no cérebro, por exemplo, o espírito tem uma certa consciência, né? Tá ligado lá no corpo e está sabendo o que está acontecendo. Mas normalmente, se ele perde a consciência antes, é igual nos casos de acidente aqui, ó. Às vezes a pessoa tem um acidente grave, né? Então, antes do momento de acontecer o acidente, ele passa toda a vida dele na frente dele. O que aconteceu com o irmão Jacó, ele vai falar, ele revia toda a vida dele. Mas normalmente em um segundo, assim, um negócio muito rápido, ele revê toda a vida dele na frente dele. E muitas vezes ele nem se lembra do acidente. Até as pessoas que não morrem, ele tem um acidente, mas ele acaba não se lembrando no acidente, o que aconteceu, como foi. Então, no momento, ele acaba saindo do corpo, né? Então, não consegue ver. E quantos não chegam na mesa assim também? Ah, foi acidentado, ele acha que ainda está no acidente. Ah, fulano, não, foi socorrido, já está tudo bem, estamos socorrendo você. Então, assim, na mente dele, ele ainda está no acidente, né? Porque normalmente o que acontece, nesses casos violentos, eles ficam meio num sono, dão uma sonolência, assim, eles tiram ele fora, ele fica meio que dormindo até um dado momento para despertar. E aí que eu acho que eles vêm na mesa, que a gente atende eles, ou que eles vão direto para um plano espiritual, para uma colônia socorrista, ou para um hospital no plano espiritual. É assim que acontece. Comentário de Kardec, resumo. Em mortes violentas, o indivíduo pode conservar por breves instantes a consciência ligada ao corpo físico por meio dos órgãos e não ainda como espírito. Essa consciência cessa com a morte do cérebro, mas o perispírito não se desliga imediatamente do corpo, pois os laços que os unem são mais fortes nesses casos, tornando o desligamento completo mais lento. É isso aí, como nós falamos, né? Tem caso aí, no caso de morte violenta, é um desses, o laço está apertadinho, está firme lá, então vai demorar um pouquinho mais, né, para poder soltar. Mas uma vez desencarnado, os laços são soltos, né? Tem que soltar todos os laços mesmo. Ele vai ser enterrado, já o espírito não vai estar mais lá, a não ser psicologicamente que ele está grudado lá, né? Ah, um caso importante, no caso do ressuscitação que Jesus fez lá no Lázaro, a ressuscitação do Lázaro, o que aconteceu? Ele não tinha ainda desligado o cordão fluídico dele, ainda não estava desligado, por isso que Jesus conseguiu reviver ele, porque uma vez desfeito a ligação do cordão de prata, que é o cordão fluídico, não tem mais volta, não tem mais o que fazer, entendeu? Então, no caso dele, ele estava numa situação dessa daí, que estava ainda ligado, por isso que Jesus conseguiu fazer com que ele voltasse novamente. Assunto da próxima semana: perturbação espírita. Sobre esse assunto aí, nós temos uma pergunta no livro, antes de falar da pergunta do Livro dos Espíritos, vamos falar no livro Missionários da Luz. O André Luiz participou de uma reencarnação do Segismundo, e daí um dado momento ele perguntou lá pro Alexandre, que era o instrutor dele, se toda a reencarnação era daquele jeito. E o Alexandre falou que não, que nem as reencarnações e nem as desencarnações, né? Os encarnes também não, eles variavam a 1000, né? Então, assim, variavam ao infinito, ele falou. Esse foi o termo que ele usou, que tanto a reencarnação quanto o desencarne variavam ao infinito. Então, cada um é um caso. Depende muito da gente, do que cada um de nós, qual é o nosso comportamento. E daí, na questão 982 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o fato da pessoa ser espírita ou acreditar nas manifestações espíritas, se isso traria para ele um futuro melhor na vida por vir. E os espíritos falaram que não, de maneira nenhuma. O que faz a gente ter uma vida melhor é o bem que a gente faz. Fala que o bem é sempre o bem. Então, independente de religião, qualquer uma que seja, ou que a pessoa não tenha religião, mas se é uma pessoa que faz o bem, é isso aí que vai contar no final da história, tá? Então é isso, Ed. Tem um slide final aqui, que é o Salmo 23, do item 1 ao item 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso aqui eu coloquei pelo seguinte: a gente, quando desencarnar, nunca vai saber qual a condição que a gente vai estar. A gente procura fazer o bem, né? Procura sempre andar nos caminhos do ensinamento de Jesus, mas a gente de fato não sabe. Então, só uma coisa: quando a gente chegar lá, se tiver algum problema,
lembre-se da oração. A oração é sempre o caminho para poder nos auxiliar. Então, a oração de coração, é o que ele fala, mesmo que está no vale da sombra da morte, ali é a oração para poder nos auxiliar. Tá bom, gente? Então é isso aí, agradeço demais a presença de todos vocês, né? Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe, e aqueles que a gente não vê, Feliz Natal para vocês, para sua família, que Deus ilumine a todos, tá bom? Obrigado.